Bem, galera, nessa nossa primeira aula do curso gratuito de Fundamentos em Estratégia, nós vamos ver os conceitos de missão, visão e valores. Bem, por que quando a gente está iniciando um processo estratégico, a gente precisa definir essas três questões? Porque elas demonstram a nossa intenção estratégica e ela se comunica de uma forma rápida com os nossos clientes. Então é um mecanismo que as empresas utilizam para elas conseguirem se comunicar de forma mais sucinta e mais rápida com os seus clientes. Só que cada uma dessas três declarações, elas têm um objetivo, elas cumprem um objetivo. A missão, por exemplo, ela cumpre o objetivo de dizer para os seus clientes qual é o foco da empresa. Então a missão de uma empresa representa, na verdade, a razão de ser pela qual ela existe. E a razão dela existir está sempre ligada à solução que ela está oferecendo e para qual mercado, ou seja, qual cliente, ela está oferecendo essa solução. Então, normalmente, a missão de uma empresa está sempre ligada a frases como prover soluções tecnológicas para o mercado X, melhorar a vida das pessoas promovendo soluções do tipo Y e coisas do tipo. Ou seja, com uma pequena frase você consegue dizer para os seus clientes qual é o foco da sua empresa. Já a visão, ela tem um outro objetivo. A visão, ela deve declarar para os seus clientes aonde que a sua empresa quer chegar. Isso tudo em um determinado espaço de tempo. Ou seja, a visão vai dizer para as pessoas qual é a ambição de futuro que a sua empresa quer alcançar. É por isso que quando a gente vai analisar algumas frases da visão que as empresas fazem, ela sempre está ligada a conseguir conquistas, como por exemplo, tornar-se líder no mercado X ou ser a primeira empresa a conseguir atingir Y. Então, como vocês podem ver, está sempre ligado a algo que ela quer alcançar. Mas uma coisa precisa ficar clara aqui, esse algo que ela quer alcançar não é necessariamente numérico. Não é papel de você colocar na visão do seu negócio algum número, que é uma coisa que vai mais lá na frente, quando você está fazendo o planejamento estratégico. Aqui, a princípio, você está declarando apenas a intenção estratégica da sua empresa. Já o terceiro item, que são os valores organizacionais, eles declaram quais são os princípios que você defende. Os princípios são todas aquelas crenças que você tem sobre o bom funcionamento da empresa e qual é o papel dela no mercado. Então, os valores normalmente são feitos com base em um conjunto de crenças que a alta administração da empresa entende que ela deve seguir. E esses valores são estabelecidos para que você consiga identificar aquilo que não é negociável. Afinal, valores normalmente são inegociáveis. Então é como se você estivesse traçando uma linha no chão e estivesse falando: daqui eu não passo. Ou seja, esses valores aqui eu não vou ferir. Se eu ferir esses valores aqui, eu estou apresentando para o mercado que eu estou ferindo os meus próprios princípios, tudo aquilo que eu acredito. E uma vez que eu começo a ferir tudo aquilo que eu acredito, consequentemente, as pessoas que compram meus produtos ou serviços, elas passam a não acreditar mais naquilo que eu estou ofertando. Olhando essas três questões em conjunto, missão, visão e valores, vocês podem estar se perguntando, mas por que eu declaro esse conjunto de intenções? A resposta é simples, mas na prática a gente não vê isso acontecendo de uma forma tão eficaz. A intenção estratégica você estabelece para que ela sirva para você como uma bússola. E essa bússola vai sempre te ajudar em processos de tomada de decisão. E eles são importantes porque a coisa que mais acontece dentro do dia a dia de uma empresa é justamente uma quantidade enorme de tomadas de decisão que todos os gestores, seja eles estando em qual nível for, eles têm que fazer a todo momento. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Imagine que um membro da diretoria ou do conselho de administração da empresa tem uma ideia de desenvolver um novo produto em um novo mercado. Se você tem uma missão bem estabelecida, alguém pode ali naquele momento levantar a mão e falar: olha, isso é uma ideia boa, porém ele não é o foco da nossa empresa. O foco da nossa empresa é isso aqui, de acordo com o que está escrito na nossa missão.
Então, a partir de um princípio da sua intenção estratégica, que é traduzida na missão, você acabou tomando uma decisão. A mesma coisa pode acontecer na visão. Imagine que o CEO de uma empresa decide mudar o rumo que a empresa está tomando e que foi alinhado lá atrás com o conselho de administração e com os seus investidores. E aí, quando você vai olhar na visão da sua empresa, você vê que aquilo que você definiu não está batendo com aquilo que ele está enxergando. Ou seja, a visão do CEO, do executivo da empresa, pode estar conflitando com a visão do que os acionistas querem. E como a gente vai administrar esse conflito de expectativas? A gente tem que olhar justamente para o que está escrito na nossa visão. E por parte dos valores, a tomada de decisão que você acaba sempre recorrendo a ele é principalmente quando tem aquelas questões que envolvem situações éticas. Por exemplo, o comportamento não adequado de um determinado gestor ou de qualquer outro funcionário. Quando você vai avaliar qual é a decisão que você precisa tomar, você não vai analisar o mérito em si. Você não vai analisar quem é a pessoa ou quanto tempo ela tem de casa. Você deve avaliar de acordo com os seus princípios, que são os seus valores. Em resumo, a missão, visão e valores, além delas estabelecerem uma comunicação mais direta com os clientes, ela também ajuda as pessoas que estão internas à empresa, aquelas que estão administrando a empresa, a conseguir tomar decisões de forma mais assertiva. Porque quando você toma decisões com base no mérito, analisando uma situação individualmente dentro de um contexto empresarial, pode acontecer de você passar pouca transparência, tanto para os seus investidores, quanto para os seus clientes, quanto para seus próprios funcionários. E quando as pessoas, as partes interessadas que estão envolvidas no negócio, elas começam a perceber que o seu processo de tomada de decisão ele acaba mudando de acordo com o vento ou de acordo com a situação, aí a sua empresa começa a perder credibilidade. E quando ela perde a credibilidade, as consequências podem ser fatais. Então, o processo de definição da intenção estratégica, ela acontece em dois momentos. Ou quando você está dentro de um ciclo estratégico e você pode querer revisar ou a missão, a visão ou os valores, ou então quando você está iniciando um empreendimento, ou seja, iniciando uma empresa. Então, lembrem-se sempre disso. O processo de intenção estratégica é para servir como uma bússola para vocês. Quando vocês caírem e ficarem de joelho, é nessa bússola que vocês precisam olhar, porque é ela que vai dizer qual é a direção correta que a empresa deve seguir.